Bom dia. Bom dia. Bom dia para você de casa. Espero que o clima aí esteja tão agradável quanto aqui. Estamos entrando aqui no inverno, está bem mais fresquinho, tudo bem verdinho também pela quantidade de chuva que tem. E tem sido uma bênção. Espero que você também tenha recebido muitas bênçãos do céu. Amém. É uma grande bênção de nós estarmos aqui agora, iniciando um dia buscando ao Senhor. Bom dia. Bom dia. Então, nesse momento, nós vamos orar, pedir a presença do nosso Deus e pedir a bênção do Senhor para você também aí do outro lado. Querido Pai, nós nos entregamos em Teu altar nessa manhã, dizendo, Senhor, que pertencemos a Ti e queremos que os Teus planos e a Tua vontade para esse dia se cumpra na nossa vida. Seja com os nossos irmãos que estão ali do outro lado, que a Tua bênção, que os Teus planos se realizem na vida deles também. Em nome de Jesus, amém. Amém. E hoje é um dia de muitas atividades, né? Sim. Mas das atividades mais importantes e que a gente não deixa de fazer em nenhum dos dias é de trabalhar e orar também. Isso a gente faz todos os dias. Como Jesus, né? Jesus trabalhava e cantava. Jesus trabalhava e se conectava com Deus. Então a gente trabalha, canta, ora, para o coração não se desligar do Deus eterno. Amém. Vamos cantar juntos então o hino 231, Trabalhar e Orar. Amém! Como é gostoso louvar a Deus, né? E também é muito bom aprender a palavra. Amor, antes de vir para cá, você já sabia tantos versos da Bíblia? Não, de forma alguma. Sabia um ou outro. E olha aí, como é importante. A gente pega, mas aí tudo vai por disciplina, não é? Sim. Uma semana é tempo suficiente para aprender um verso. Com certeza. Uma passagem, né? Às vezes a gente pega 6 versos, 8 versos e aprende uma consegue aprender em uma semana. Então, olha, aproveite essa semana. Se você ainda não aprendeu, aprenda esse verso. É 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Então, vamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade,
para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Que as nossas almas sejam purificadas através da obediência à palavra de Deus. Amém. Amém. E nesse momento, então, nós seremos abençoados com a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Volta. Amém. Nesse momento, teremos a palavra do Senhor. Que a igreja seja abençoada, que a sua casa seja abençoada. Deus te abençoe. Bom estudo. Bom dia, queridos. Bom dia. Despertamos firmes e fortes para mais um dia de luta, não é? Eu gosto de pensar, que diz que quando o servo de Deus levanta, Satanás já fica pensando assim, ai meu Deus, acordou de novo, vamos lá. Porque o inimigo constantemente tenta nos tirar do céu. Mas louvado seja Deus, porque constantemente o Senhor Deus trabalha para nos levar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Você sabia que o seu lugar está reservado lá no céu? O seu lugar está reservado lá no céu. Nós temos uma casa nos esperando. E o Senhor Deus de braços abertos, né? Porque Deus tem saudade de nós. Amém? E nessa saudade, Ele nos faz um convite. Um convite para apreciarmos o encontro com Ele. Quem tem saudade tem pressa. Vocês concordam comigo? Quem tem saudade tem pressa. E o Senhor Deus tem pressa de nos ter pertinho dele. E eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre o estudo dessa manhã que está muito lindo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos lhe agradecer pela bênção, a maravilha que é estarmos na tua presença em uma nova manhã. Senhor, fale ao nosso coração e nos prepara para o breve encontro contigo. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. O estudo dessa manhã, Jeremias 25 e 26, e também Lucas capítulo 5, versículo 27 até o 39. E aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, nós estudamos o capítulo 28, Levi e Mateus. Aqui em Jeremias 25, é Deus dando uma sentença. Como é terrível quando nós não ouvimos a voz de Deus. Para pensar todas as vezes que você se deu mal por não ouvir a voz de Deus. Deus quantas vezes falou, e a Bíblia diz aqui no versículo 3 que Deus enviava os seus servos madrugando e falando, mas eles não escutavam. Deus falava e eles não escutavam. E o resultado disso foi cativeiro. E aqui o capítulo 25 foi mostrando o resultado da desobediência, né? Foram levados cativos. E depois o capítulo também fala da destruição de Babilônia. O pecado não vai durar para sempre. E eu vejo que cada vez que Deus mandava sentença para essas nações, era uma maneira de Deus dizer, olha, quem está no comando sou eu. O mal não vai durar para sempre. E o Senhor ali trouxe destruição para a Babilônia. Agora, vocês acham que pregar a palavra de Deus é algo fácil? Sempre que pregamos a verdade, com essa pregação vem consequências. E aqui no capítulo 26, Jeremias está numa saia justa, como diz o ditado por aí, né? Ele está correndo risco de vida. Mas você acha que aquele que entende o seu chamado, aquele que entende qual é a missão aqui na terra e qual que é o desejo de Deus, tem medo do que as pessoas podem fazer? Olha aqui a resposta de Jeremias, para ver se era uma resposta de um profeta que estava com medo. Olha aí no versículo 13 em diante, Jeremias 26, verso 13.
Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Amém? Jeremias estava ali correndo risco de morte, mas ele estava certo de que ele estava fazendo a vontade de Deus. E isso é o que move a nossa vida. Se você tem certeza que o que você vive, que o que você faz é a vontade de Deus, não importa o que aconteça ao redor. Vai doer? Vai. Jeremias sofreu muito, mas ele sofreu com uma certeza: eu estou dentro do plano de Deus. O que você vive, o que você faz, está dentro do plano de Deus? Se estiver, não tem o que temer. E que é uma prova disso? O nosso mestre. O próprio Jesus nos ensinou isso. Aqui no livro de Lucas, nós vamos ver um chamado maravilhoso. Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 39. Nós vemos aqui Jesus fazendo algo muito diferente. Algo que ia contra as tradições ali do meio dele. Mas Jesus estava no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus não precisa ter medo. Olha aqui o que Jesus fez. Você acha que Jesus ia atrás só dos bonzinhos, dos que eram aceitos ali pelos judeus? Cristo, ele não perdia tempo. Ele entendia a missão da vida dele e o que Deus queria, o que o Pai queria. E Cristo ia incessantemente a todos os corações disponíveis. Quando ele olhava, tinha aquele olhar raio-x, né? Quando Jesus olhava, ele via qual que era o coração que estava desejoso dele. E o Senhor Jesus viu isso em Levi e Mateus. Abra sua Bíblia aí, talvez já está aberta, mas Lucas 5. Olha aqui no versículo 27 em diante. O Senhor Deus chamando Levi e Mateus. Diz assim, verso 27, e depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? E houve naquele dia salvação na vida de Levi, mas não só na vida de Levi, na casa de Levi e entre os amigos de Levi. Levi, ele era um publicano, e como você sabe, publicano era alguém bem aceito pelos judeus? Não eram. Eles detestavam. Por quê? Porque os judeus já não aceitavam serem submissos aos romanos. Eles já não aceitavam ter que ficar pagando ali tributos aos romanos. E quando um judeu se tornava um publicano, para eles era uma ofensa terrível. E Levi estava nessa condição de rejeitado, de visto como assim, esse aí não presta. Mas Jesus não tem esse olhar que muitas vezes nós temos. Um olhar que julga sem entender as intenções da alma, sem conhecer as circunstâncias que levaram a pessoa àquele ponto. E quando Cristo olha Levi e Mateus, ele vê o profundo da alma de Levi e Mateus. E ele vê no coração daquele publicano alguém que tinha desejo de seguir o Mestre. E Jesus não perde tempo. Ele vai lá e ele faz o chamado.
E Levi deixa aquela vida para trás e segue o Mestre. Eu não sei em que momento você foi chamado por Cristo. Não sei em que momento você aceitou o Evangelho. Mas o livro nessa manhã nos fez pensar que a toda alma é feito esse convite. Aqui no parágrafo que diz assim, a Mateus em sua abastança, neste parágrafo vai dizer que toda alma é chamada por Cristo. Cada pessoa precisa tomar a sua escolha, tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Levi Mateus foi o 5º discípulo a ser chamado. Jesus chamou ali os 4 à beira-mar. E diz aqui o parágrafo que a Mateus em sua abastança, porque era rico, não era como os pescadores pobrezinhos. A Mateus em sua abastança, como a André e Pedro em sua pobreza. A mesma prova foi apresentada, a mesma consagração foi feita por cada um. No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe e mais fortes eram os impulsos do viver anterior, Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim, toda alma é provada quanto ao seu mais forte desejo, se bens temporais, se a companhia de Cristo. Talvez você pense assim, mas os pescadores eram pobres, então eles não tinham muito o que fazer. E as pessoas têm essa ideia assim, vai ser missionário? Não tem muito o que fazer, é um coitado, vai ver se isso dá certo na vida. Não. Quando a pessoa decide ficar em missão, ela teve que tomar uma decisão de renúncia. Cada pessoa tem outras coisas sim a fazer. Deus não criou ninguém inútil, você tem uma capacidade que você vai ter que escolher se vai usar para o reino de Deus ou se vai usar para o reino de Satanás. Todos precisaram fazer essa escolha. E ali no momento, quando aqueles discípulos estavam com as redes cheias, eles tinham dinheiro para conseguir, eles tinham peixe para vender. Mas eles tiveram que escolher, deixar aquela vida de lado e seguir Jesus. Quando Levi Mateus foi chamado, ele teve que escolher o que ele queria mesmo da vida. Se era continuar naquele vazio de alma que ele estava, mesmo ganhando muito, ou se era seguir o Mestre. E ele foi seguir o Mestre. E o capítulo continua, o capítulo seguinte, dizendo, o princípio é sempre de caráter exigente. Homem algum que pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha o inteiro coração e repute todas as coisas por perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo, e muito menos seu colaborador. Quando os homens apreciam a grande salvação, o espírito de sacrifício observado na vida de Cristo, ver-se-á na sua. Por onde quer que ele os guie, acompanhá-lo-ão contentes. Você vai precisar decidir também. Quem sabe nessa manhã eu estou falando para alguém que sente um vazio de alma. Que pensa assim, Paula, eu aceitei Jesus há tanto tempo, mas continua um vazio dentro de mim. Em nome de Jesus eu quero te dizer, quem sabe há reservas na sua alma. E aqui Deus falou que ninguém que faça qualquer reserva. E o que pode ser essa reserva? Às vezes a gente segue a Jesus, mas quem está tomando o primeiro lugar é o trabalho. Às vezes você está seguindo a Jesus, mas quem está com o primeiro lugar é o esposo, são os filhos, são os amigos. Jesus sempre fica em segundo plano. As coisas da casa de Deus sempre estão em segundo plano. Quem sabe você esteja seguindo a Jesus, mas tem algo errado que você fala, eu sei que é errado, mas eu não consigo ficar sem isso. Isso são reservas e isso vai consumindo o nosso coração, a nossa vida espiritual e vai tornando um vazio. E o cristianismo que é real, que é verdadeiro, é esse que foi dito aqui, ó. Cada pessoa que aprecia a sua grande salvação precisa viver uma vida de sacrifício, de abnegação como Cristo viveu. Esse é o evangelho real, né? Viver como Cristo viveu. E Levi Mateus entendeu isso.
E quem entende que é salvo, quem entende que a salvação é algo grandioso, que nada na vida pode pagar, a pessoa quer usar tudo para Cristo. Ela quer dar tudo ao Mestre. E foi isso que Levi Mateus fez. O que ele fez? Montou um grande banquete, chamou os amigos, encheu a casa de publicanos, de gente como ele, gente que não era bem visto pela sociedade, mas gente que tinha desejo de salvação. E aí ele faz aquela grande convocação, né? Aquela grande comilança ali. E Jesus tem a oportunidade de pregar para aquelas párias da sociedade. E diz aqui que a palavra de Deus diz isso, que quando a palavra é pregada, ela não volta vazia, não volta vazia. E o que aconteceu? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ali no Pentecostes, o Senhor fez uma grande colheita, porque muitos publicanos que estavam naquele banquete se converteram e agora passaram também a apoiar o Evangelho de Cristo e levar a obra avante. Mas os judeus, eles não paravam por aí. Eles sempre tinham algo para encontrar em Cristo, para ficar no pé de Cristo, para tentar desanimar, para magoar o coração do Senhor Jesus. E agora, enquanto João Batista está preso, eles começam a fazer comparações entre Jesus e João Batista, começam a afligir os discípulos ali de João Batista, e aí surge uma discussão sobre o jejum, que foi aqui dos versículos 33 ao 39. E aí eles vão falando do jejum, mas Jesus mostra que não era tempo de fazer jejum. Era tempo de se alegrar com o Mestre, com a presença de Cristo, com a salvação que estava ali no meio deles. Era momento de alegrar-se. Aqui diz assim, acha aí no seu livro o parágrafo que começa assim: o verdadeiro jejum. Aqui vai explicar qual que é o jejum mesmo que Deus tem interesse. O verdadeiro jejum não é um serviço meramente formal. A Escritura descreve o jejum preferido por Deus, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e oprimidos e despedaces todo o jugo. Abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma do aflito. Aí se expõe o próprio espírito e caráter da obra de Cristo. Toda a sua vida foi uma vida de sacrifício pela salvação do mundo. Quer jejuando no deserto da tentação, quer comendo com os publicanos no banquete de Mateus, estava dando a vida pela redenção dos perdidos. Não em ociosas lamentações, em simples humilhação do corpo e multidão de sacrifícios. Não é aí que jaz o verdadeiro espírito de devoção, mas o verdadeiro espírito de devoção, ele se revela na entrega do próprio eu, em voluntário serviço para Deus e o homem. Não adiantava o quanto os judeus eram consagrados, não adiantava o quanto eles liam as Escrituras, o quanto eles eram cheios de regras e andavam ali na linha. Diz aqui, onde não há o espírito voluntário, onde não há o espírito de sacrifício, de amor, de cuidado pelos outros, aí não há verdadeira religião. Não adianta jejuar, porque diz aqui que não é isso que Deus quer. Não é essa multidão de sacrifícios, de jejum vazio, quando não há entrega do próprio eu. E ali Jesus falou, não adianta colocar vinho novo em odres que não querem nem saber. E Jesus ali deixou aqueles que se achavam sãos, como ele disse, eu não vim buscar os sãos. Os judeus, eles se achavam sãos. Preciso de Salvador. Não, desse Cristo aí que anda falando isso. Não, eu já estou contente com a minha vida. Né? Eles já se achavam santificados ali o suficiente. E tristemente, o fim deles foi a rejeição. Porque todo aquele que não aceitar viver como Cristo viveu, no final será rejeitado. E pense aí, como o Senhor poderá nos levar para o céu
se nós não aprendermos na terra a amar o que Deus ama e a gostar do que Deus gosta? Como poderemos morar entre os seres santos se não temos desejo em salvar todos aqueles que Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Cristo morreu por aquela prostituta, por aquela pessoa que está ali caída, bêbada, drogada. Cristo morreu por todos, e onde há um coração disponível que queira o Evangelho, nós não podemos deixar que o preconceito tome conta. Nós precisamos ir atrás. E eu queria encerrar nessa manhã lendo algo lindo para você. O livro ele encerra com algo muito bonito, dizendo assim, uma religião legal nunca poderá conduzir almas a Cristo, pois é destituída de amor e de Cristo. Jejuar ou orar, quando imbuídos de um espírito de justificação própria, é uma abominação aos olhos de Deus. Olha que coisa séria e grandiosa. Jejuar e orar, quando imbuídos de um espírito de justificação própria, é uma abominação aos olhos de Deus. A solene assembleia para o culto, a rotina das cerimônias religiosas, a humilhação externa, o sacrifício imposto mostram que o que pratica essas coisas se considera justo e com títulos ao céu. Mas tudo é engano. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a salvação. Como foi nos dias de Cristo, assim se dá agora. Os fariseus não conhecem sua necessidade espiritual. A eles se dirige a mensagem, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Fé e amor são o ouro provado no fogo. Mas no caso de muitos, se obscureceu o brilho do ouro e perdeu-se o tesouro precioso. A justiça de Cristo é para eles um vestido sem uso, uma fonte intacta. O homem deve se esvaziar do próprio eu, antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Se não nos esvaziarmos do eu, não vai adiantar a multidão de cerimônias, o jejum e o que quer que for. Não vai adiantar. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a viver um cristianismo real e sincero. A deixar de lado esse vazio que você sente na alma. E como que isso acaba, Paula? Se entregando a Deus completamente, sem reservas, sem preconceitos, tirando tudo que tem tomado o lugar de Jesus. E eu quero falar nesse momento, antes de orar, para aqueles que têm se sentido chamado para a missão integral. Eu sei que muita gente assiste esse ano bíblico e muita gente tem o desejo. Mas eu sei que muita gente, além do desejo, tem clareza de que Deus está chamando para viver como um missionário em tempo integral, para seguir o caminho que Levi e Mateus seguiu, para seguir o caminho que Pedro, João, Tiago seguiram, viver inteiramente na missão. E se você tem entendido esse chamado, em nome de Jesus, não postergue mais. O vazio só vai aumentando, e um dia eu estive aí também com esse vazio. Querido, não faça mais reservas. Eu quero te convidar. Você quer orar nesse momento pedindo força a Deus para seguir? Para quando Jesus disser assim, na verdade ele já disse, segue-me, você que está demorando. Mas eu quero orar para que você tenha coragem de seguir o Mestre. E Jesus vai poder dizer, como ele falou para os outros: quando eu te chamei, porventura faltou alguma coisa? Quando eu te enviei, vocês não tinham nada, faltou alguma coisa? E os discípulos puderam olhar para Cristo e dizer: Senhor, não nos faltou nada. E eu quero te dizer que não vai faltar nada em nome de Jesus, porque Ele supre as nossas necessidades. E eu quero orar com você por isso. E eu quero orar pelos que estão aqui, para que continuem firmes nessa decisão. Não vai faltar nada, desde que entregarmos tudo ao Senhor. Não nos faltará nada se o nosso tudo estiver nas mãos de Cristo. Vamos orar por isso?
Senhor nosso Deus, nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, Senhor. Queremos pedir força para continuar no nosso chamado, porque essa é a verdadeira alegria e a verdadeira vida cristã. Viver uma vida de sacrifício e de abnegação, Senhor. Viver uma vida de trabalho pelos perdidos, pelos necessitados, assim como o Senhor Jesus viveu. Pai, eu sei que o Senhor tem uma obra para cada filho, em cada lugar. E eu quero nesse momento orar por aqueles, Senhor, por todos, mas em especial por aqueles que têm assistido e têm entendido que o Senhor tem chamado eles para viver como missionários de forma integral. Senhor Deus, revista de força. Ajude, Senhor, para que eles não resistam mais ao Teu convite. Que o Espírito Santo continue a trabalhar, incomodar. E que eles não encontrem paz em nenhum outro lugar, senão dentro do Teu chamado. Nos abençoe nesse dia. Nos dê alegria na Tua salvação. E nos dê desejo de salvar todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez e eu te espero aqui amanhã. Um abraço.